Livro Não Mais Eu, Mais Cristo. Livro de Jó, Dong Yulan, capítulo 4. Tema desta semana, a maior provação de Jó. Meta de hoje, leitura das páginas 44 a 47. Mais provação. Em Jó capítulo 2, versículos do 1 ao 2, lemos que no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" Respondeu Satanás ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Pelo visto, Satanás nada mais faz além de rodear a terra, a fim de encontrar em nós alguma fraqueza ou de encontrar alguém para colocar contra nós. Somente usando a fé podemos derrotá-lo. Deus comentou com Satanás a respeito de Jó, dizendo-lhe que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Versículo 3. Sem dúvida, Deus fez Jó sofrer sem causa específica nenhuma, e aparentemente ele sucumbiu à provação de Satanás. Contudo, à luz de toda a Bíblia, sabemos que a intenção de Deus foi, na verdade, levar Jó ao ponto de desistir de si mesmo e de sua justiça própria, a fim de conhecê-lo. Em termos do Novo Testamento, isso corresponde a termos nossa fé provada pelo fogo, como lemos em 1 Pedro capítulo 4, versículos do 12 ao 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Fogo ardente, com certeza, é pior que as chagas da pele de Jó. É comum ouvirmos relatos de irmãos que, após passarem por seríssimos acidentes, escapando por muito pouco da morte, voltam-se arrependidos ao Senhor. Muitos estavam desanimados espiritualmente, desinteressados de Deus e sua palavra, e então uma situação extrema de sofrimento, com risco de morte, os faz voltar ao Senhor. Talvez muitos sofram até mais que Jó. Este, no entanto, pôs-se a queixar-se e a argumentar contra Deus, baseado em sua justiça própria, enquanto outros, mais rapidamente, reconhecerão sua miséria e sua necessidade de Deus, e a ele se voltaram rapidamente. Portanto, se formos sábios, tão logo algum sofrimento vier a nós, devemos nos voltar ao Senhor, ganhar sua luz sobre aquela situação e nele permanecer. Se permitirmos que nossa fé seja provada e purificada hoje, na vinda do Senhor, nós receberemos louvor. Tiago 1,12 e 1 Pedro 1,7. Tentações. Nos capítulos 1 e 2, Jó não pecou contra Deus, mas depois ele começou a murmurar contra Deus e contra os homens, não recebendo assim a iluminação de Deus. Mas nós cristãos que temos a vida de Deus somos diferentes. Não precisamos insistir em nossa justiça. Antes devemos reconhecer a justiça de Deus quando lida conosco visando a purificação de nossa fé. Como resultado, seremos aprovados pelo Senhor em sua vinda e receberemos a coroa da vida. Nossa vida da alma, ou seja, a vida do homem natural, a vida do homem carnal, é totalmente contrária a Deus e vive independentemente dele. Por isso o Senhor nos leva a situações em que temos de negar a vida da alma, ou seja, negar a nós mesmos, negar-nos a viver na carne. Se nossa atitude constante for de decididamente negar a nós mesmos, tomando a cruz e mortificando a carne, receberemos salvação sempre que passarmos por provas e sofrimentos. Em Tiago 1,13 lemos: "Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta." Isso é o que vemos claramente na história de Jó. Não foi Deus quem o tentou, mas apenas permitiu que Satanás o tentasse, com o objetivo final de que Jó viesse a conhecer Deus de fato. Deus a ninguém tenta e jamais ele nos induzirá a erro. Ele simplesmente permite que erremos a fim de nos conhecermos e conhecermos melhor a ele. Por exemplo, é muito comum decidirmos alguma coisa para depois orar, pedindo que Deus abençoe e faça sua vontade. Como, porém, estamos convencidos de que aquilo que decidimos é a vontade de Deus, se ela não se concretiza, pensamos que erramos ou que Deus nos traiu. Se isso ocorrer, em lugar de nos justificar e argumentar com Deus, devemos simplesmente aceitar sua iluminação e, desse modo, ganhar mais de sua vida. Deus consumiu Jó aparentemente sem causa, mas na verdade ele desejava conduzir Jó a desistir de si mesmo, a negar seu ego. Inicialmente tudo o que Jó possuía foi dele retirado, mas Deus queria mesmo era despojar Jó do que ele é. Deus não queria o que Jó considerava correto, mas o queria absolutamente anulado. Mostrar que estava sempre certo era a cobiça de Jó, e isso o levou a pecar, dizendo que Deus
era injusto.